exausto e sararei o enfraquecido. Amém, queridos? Você pode falar comigo assim, ó: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Vamos pedir as bênçãos do nosso Pai, que Ele restaure as nossas forças, que Ele sacie o nosso coração. Vá falando com Deus. Feche seus olhos. Vá colocando na presença de Deus a sua vida, seu coração, suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. Que o Senhor, o Espírito Santo, tenha o controle de tudo na sua vida nesta manhã. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, bendizemos o teu nome nesta manhã, porque nós queremos louvar, engrandecer o teu nome, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá neste dia, de celebrar, de adorar, de exaltar ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio do teu povo se reunir neste dia, Pai, na tua casa, como família espiritual. Estamos aqui juntos para glorificar o teu nome através das nossas vidas. Entregamos nas tuas mãos, Pai, tudo que nós fizermos aqui neste lugar, as palavras, as orações, os louvores, os estudos, tudo que fizermos nesta manhã, durante este dia na tua casa, teu nome seja engrandecido, Pai. Entregamos nas tuas mãos todos os irmãos voluntários que estão nas dependências da igreja, a equipe da cozinha que está preparando o almoço para alguns irmãos que já adquiriram ou vão adquirir esse almoço, ó Pai. Ó Deus, cuida de cada um, que não haja nenhum tipo de acidente, porque nós queremos sair da tua casa com o coração cheio da tua presença, alegres, felizes por grandes coisas que o Senhor faz e fará entre nós, Pai. Por isso nós pedimos também perdão pelos nossos pecados, alguma coisa, ó Deus, que nós fizemos, talvez em pensamento, em palavras, ó Deus, que ofendeu ao Senhor. Purifica o nosso coração, fruto da nossa gratidão, fruto da nossa vida no teu altar, Pai. Muito obrigado por esse dia, pela vida dos nossos irmãos, por aqueles que acompanham a transmissão. Que o Senhor se faça presente também na vida, no lar, na casa de cada um nesta manhã. Nós oramos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz à igreja. Vamos louvar ao Senhor nesse dia. Quem sou eu para que o grande Rei me receba? Sim, me pedi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será.
Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém. Aplauda o Senhor. Quantos são os filhos de Deus aqui? Amém, queridos? Se nós somos filhos de Deus, nós somos uma família, não é verdade? Nós somos um povo do Senhor. Então nós vamos ter um momento de intercessão, de oração. A palavra de Deus nos ensina e aconselha a gente, orienta a nós orarmos uns pelos outros. E nós somos uma igreja de oração, que ora, que intercede. Então nós vamos fazer assim nesse momento. Você vai se aproximar de quem está do seu lado, dar a mão, se você se sentir à vontade, e orar por essa pessoa, alguma pessoa que você conhece, alguém da sua família, alguma causa, uma necessidade que você precisa enfrentar essa semana. Vá colocando diante de Deus, tá bom? Alguém, uma situação. A nossa igreja, ore pela nossa igreja com foco, amém, queridos? Então vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, comece a orar. Você tem liberdade aqui na casa de Deus para falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, mais uma vez em oração, nos reunimos, Pai, para interceder uns pelos outros. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece as lutas que enfrentamos no dia a dia, e nós pedimos ao Senhor que venha agir sobre nós, venha cuidar de cada um que está aqui. A tua palavra declara um versículo tão conhecido como nós sabemos: Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é aquele que cuida, que guarda, que protege, aquele que nos dá a provisão de todas as coisas, aquele que nos ajuda nas horas mais intensas da nossa vida, Pai. E nós clamamos a Ti nesta hora, porque o Senhor sabe como cada um entrou aqui. Talvez entraram preocupado, alguém entrou abatido, triste, ansioso por uma resposta. Mas nós pedimos ao Senhor que nesta manhã, através do Teu Espírito Santo, venha trazer paz ao nosso coração, paz diante dos desafios, paz diante das lutas, dos problemas, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos anima, aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos dá a direção, Pai. E nós estamos aqui suplicando o Teu socorro, a Tua ajuda sobre nossas vidas, Pai. Estendemos a nossa oração também por aqueles que nós conhecemos, algum familiar nosso, colega de trabalho, vizinhos, ó Deus, enfim, tantas pessoas que nos cercam, e nós colocamos essas vidas diante do Senhor, crendo, ó Pai, que o Senhor há de agir, há de fazer um milagre nessas vidas, Pai, ó Deus, e principalmente o milagre da salvação. Quantos familiares nossos não tiveram ainda um encontro com Jesus? Que seja hoje, que seja amanhã, essa semana, mas que o Senhor dê oportunidades para essas vidas, para essas pessoas, Deus, de conhecerem o Teu amor, de conhecerem aquilo que Jesus fez pela vida delas, assim como um dia fez por nós. Enfim, Pai, vai tomando nas Tuas mãos aquele que está doente, aquele que está desempregado, aquele que precisa de um alimento sobre a sua mesa, ó Deus, aquele que precisa pagar as suas contas. São problemas diários que muitas vezes aparecem na nossa vida, mas nós cremos no Deus que cuida de nós, um Deus que está presente na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que os problemas é que o Senhor se esqueceu de nós, não permita o nosso vida, mas muitas vezes aquelas situações venha para nos fazer crescer, venha para nos moldar, ó Deus. Então, Pai, fortalece, ajuda todos nós, para que possamos enfrentar as situações, superá-las e saber que o Senhor tem a vitória para cada um de nós que estamos aqui. Nós oramos porque nós confiamos em Ti e entregamos tudo nas Tuas mãos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Pode se assentando, por favor. Glória a Deus, irmãos. Amém. Passar alguns recados para vocês. O primeiro deles é falando da nossa cantina. Hoje, agora, né? Está sendo preparado. Olha aí no slide. Né? Você está sentindo o cheirinho? Ó, eu já estou sentindo. Se você não está sentindo, alguma coisa está acontecendo aí com você. Mas olha,
Tá muito gostoso, eu passei por lá, né? Já separamos as nossas. E pela informação que eu tive, não é brincadeira não, né? Às vezes ele fala, o pastor está falando isso para vender logo. Não, faltam poucas unidades, tá bom? Então, se você quer garantir o seu almoço aí para casa e abençoar a nossa igreja, né? A gente sempre falou aqui que esses almoços são para arrecadação daquele gasto que nós tivemos com a manutenção da caixa d'água, tá bom? Então, além de você levar um almoço quentinho para sua casa, você vai estar abençoando a nossa igreja, tá bom? Então, pense nisso durante o culto, e entre a escola bíblica, enfim, você pode passar lá na cozinha e levar o seu almoço para a sua casa, tá bom? Próximo aviso é falando sobre encontro de casais. No próximo sábado, né? Aí a Fernanda, o Ricardo, já estão com certeza pensando no tema e essa coisa toda da programação. E você é nosso convidado, tá bom? A estar conosco, de aprender a palavra, de louvor dos casais, pelas famílias que são muito importantes, né? Você sabe disso. As famílias têm sido muito atacadas, sempre foi, mas recentemente a gente tem visto aí pelas redes sociais, na televisão, como a família tem sido atacada, e nós, como igreja, precisamos continuar com essa bandeira levantada. E o encontro de casais, ela tem essa proposta, né, de abençoar a casa, a família e o casal, tá bom? Então venha participar conosco, próximo sábado, às 20 horas. O outro recado é falando do encontro da terceira idade. Nós também temos um por mês, né, da terceira idade. Então, próxima sexta-feira, às 14 horas, né? 14 horas vai ser o encontro da terceira idade. Convide outras pessoas para estar aqui conosco, tá bom? Nós temos essa programação, uma vez por mês, uma oportunidade por mês que nós temos esse grupo estar reunido. Então, você é nosso convidado, tá bom? Outro recadinho que nós temos é batismo e novos membros, tá bom? Nós temos tido pessoas que têm frequentado nossa igreja, então de tempos em tempos a gente sempre oferece essa proposta, né, de um novo caminho, de um novo começo. Então, você que ainda não é batizado e você quer tomar esse passo, dar esse passo na sua vida, então faça isso, tá bom? Converse conosco, nós temos aí o contato, o número da secretaria da igreja, para você se batizar. E novos membros também, você que já é batizado, mas tem frequentado a nossa igreja. Então é o momento de você decidir, tomar esse passo, não ser só mais visitante, mas também membro da nossa igreja, fazer parte da nossa comunidade, né? A gente precisa dar avisos assim, porque aconteceu algo recente, interessante conosco. Uma pessoa estava assistindo o culto na live e ela entrou em contato comigo. Eu conheço essa pessoa já há um bom tempo e ela decidiu por Jesus, decidiu se preparar para o batismo. Eu estou fazendo um discipulado com ela toda semana, vê que interessante, né? Então a gente às vezes fala aqui, né, e talvez seja todo mundo de casa, mas hoje em dia, né, a gente com essa live, essa transmissão, tem pessoas acompanhando, ouvindo, participando do nosso culto. Então a gente reforça, né, todos os avisos também, para a pessoa saber que nós temos esses procedimentos, esses encontros, esses trabalhos na nossa igreja, tá bom, queridos? Então, se você não é batizado, tome esse passo. Você é visitante ainda da nossa igreja, tome esse passo também para se tornar membro da nossa igreja, tá bom? Esses eram os avisos. Agora nós queremos conhecer, de repente, se tem alguém nos visitando. Por acaso tem alguém pela primeira vez, faça um sinal assim, para a gente ter a alegria de conhecer você. Todos são de casa, né? Então seja muito bem-vindo. Fala para quem está do seu lado, que bom que você veio hoje, né? Mais uma palavrinha aí de que legal que você está aqui, né? Muito bem, queridos, nós vamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta. Também é um momento muito alegre, feliz no nosso coração, porque nós sabemos que é um privilégio que Deus tem nos dado, né? E a palavra de Deus, obras, e glorifiquem o Pai de vocês. Eu sempre falo, né, do Ministério Infantil, assim como outros trabalhos, que precisam, né, da nossa contribuição. Às
vezes comprar uma literatura, uma revista, um trabalho, né, ali, manual para eles. E nós estamos levando a luz de Cristo para essas pessoas. Nós estamos levando o amor de Deus para essas pessoas. É isso que o versículo está falando. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Então, através dos nossos recursos, nós fazemos o nome de Deus engrandecido. A gente às vezes pensa que é só algo administrativo, não é? Para a minha oferta, mas é um evangelismo também. O nosso dízimo, ele evangeliza, ele alcança, ele abençoa outras vidas que precisam ser alcançadas com o evangelho. E quando eu falo evangelho, é através das programações, de tudo aquilo que a gente faz, também está fazendo a luz de Cristo brilhar, né? O nome de Deus crescer aqui nessa terra, através daquilo que nós ofertamos, daquilo que nós ajudamos na obra de Deus. E que Deus continue multiplicando, né? Dando condições para cada um de nós continuarmos trazendo o dízimo, a nossa oferta. Sabemos que são tempos difíceis, né, financeiramente, falando para a grande maioria, são tempos complicados, mas de certa forma Deus nos dá condições também. Se a gente gasta aí fora com N coisas, nós também podemos, né, fazer o nome de Deus brilhar, né, crescer através do nosso dízimo e da nossa oferta. Seja você também uma pessoa que faz o nome de Deus crescer nessa terra, que faz o nome de Deus ser expandido aqui entre as nações, tá bom, queridos? Então pense nisso, vamos orar, consagrar ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta, e também lembrando que nós temos as intercessoras no momento da oração, do louvor, que elas vão estar aqui recebendo o seu pedido de oração, tá bom? Vamos nos concentrar em Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, nós queremos Te adorar, glorificar o Teu nome, por esse momento tão especial também, do culto de ofertar, de entregar o nosso dízimo, recursos do dízimo, da oferta. Nós investimos em pessoas, nós investimos em programações, nós investimos para que a nossa igreja cresça e outras pessoas conheçam o Teu nome, tenham uma experiência com Jesus. Enfim, Pai, também isso vem através das nossas finanças. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que nós tenhamos essa disponibilidade, essa generosidade de ofertar, de trazer o dízimo na casa do Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor está suprindo a nossa necessidade, Pai. E se porventura alguém tem passado por dificuldades financeiras, a nossa oração é que o Senhor continue cuidando do Teu povo, de alguma maneira, ajudando a vida financeira dos Teus filhos, Pai. Que sempre haja a abundância, o suprimento, a provisão do Senhor nas nossas mesas, nos nossos lares e nas nossas finanças também. Ajuda-nos, Deus, a administrar as nossas finanças da melhor forma possível, para que o Teu nome seja glorificado também através daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Pode passar, por favor. Contempla a tua imensa criação.
Amém, glórias a Deus. Os irmãos poderem sentar, chamar as crianças que estiverem presentes para virem aqui à frente. Vão vir aqui com a Carol, que está vindo aqui, que vai dar aula para as crianças. Oi. Isso, olha só. Esperar todas chegarem, a Sarinha. Vamos orar abençoando todas elas e abençoando esse momento que elas vão ter também de ministério infantil. Vamos orar abençoando elas. Senhor nosso Deus, nós queremos abençoar as crianças que estão aqui essa manhã, ó Deus, pedindo mais uma vez que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para elas, Pai, seja entregue essa manhã, ó Deus, abençoe a Carol e toda a equipe do Ministério Infantil, ó Deus, abençoe essas crianças no seu dia a dia, ó Deus, que aquilo que elas estão aprendendo possa produzir frutos na vida delas, ó Deus, que o Senhor abençoe os lares que elas moram, que sejam casas cheias de paz e de harmonia, e que a cada dia a alegria, a paz, a proteção, o amor de Deus esteja sobre elas, Pai, que elas se sintam bem felizes de estar essa manhã, ó Deus, sendo ministradas e na casa de Deus. Te agradecemos pelos pais e pelos responsáveis que trouxeram elas essa manhã. Abençoamos todas elas em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, sem abrir a Bíblia? Não? João, capítulo 10, sem abrir a Bíblia. Quem sabe? Não lembra, né? Vamos lembrar? João, capítulo 10, verso 10. Será que está escrito? Se a gente não lembra, a gente tem que lembrar, né? O que será que está escrito lá? Coisa boa é. É a palavra de Deus, né? Mas esse versículo é um desafio. Olha aí o que diz. Já abriu? João, capítulo 10, verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Muito bem. Vamos ler juntos. Eu sei que tem versões diferentes, mas vamos ter essa leitura, tá bom? Vamos lá? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Olha para cá, só esse versículo tá bom por enquanto. Eu não sei você, mas eu estava pensando esses dias que o tempo ele está passando muito depressa. Você tem essa impressão? Deixa eu ver quem acha isso também, né? A maioria acha isso, né? A semana está passando voando. O mês, então, já estamos quase entrando no mês de maio. E aí, meio do ano, daqui a pouco a gente começa a preparar as coisas para o Natal. Estou falando a nível de igreja, né? A vida passa muito depressa. E se a vida ela passa muito depressa, para mim, para você, para todos nós, independente de idade, nós precisamos tomar decisões que vão nos acompanhar pelo resto da nossa vida, até a gente fechar os nossos olhos. Essa semana eu estive visitando o irmão Frederico, 99 anos e 9 meses, né? O único fundador que está, da nossa igreja que está vivo ainda. A família está já preparando aí um aniversário para 100 anos. Eu já vou até adiantar, vai ser comemorado aqui na igreja, e a família vai convidar a igreja, né? Vai ser num sábado, a família só está vendo quando vai ser o dia, e aí eles querem fazer o culto assim, Deus permitindo. E eu acho que todos nós devemos vir, né? Porque é um grande exemplo vivo de um homem de Deus. E estava lá, voltando para casa, pensando nisso, né?
independente da idade, como a vida passa depressa. E a nossa vida, não tem jeito, ela é pautada por decisões que a gente faz. Seja ela as mais simples ou as mais complexas, nós tomamos decisões. Não tem jeito. E aí a gente tem que buscar muita sabedoria de Deus. Seja, como eu disse, pense na mais simples decisão da sua vida, ou a mais complexa que você está vivendo hoje, você tem que tomar uma decisão. Porque se você não decide, alguém vai decidir por você. E se não for alguém que vai decidir por você, aqui, nesse versículo, para mim está claro que o diabo vai querer tomar conta de alguma área da sua vida. Então, eu pensando sobre isso, eu separei aqui algumas decisões. É claro que existem outras, né, no nosso contexto de vida, mas são decisões, irmãos, que a gente pode levar para a vida inteira, que elas são muito importantes. Que o que você decide hoje vai repercutir na eternidade, não é só agora. Quando a gente fala também de eternidade, por exemplo, quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que acontece? Aquela pessoa decidiu viver a eternidade com Deus. Quando o pregador, o pastor, o evangelista, o missionário, quando ele faz o apelo e aquela pessoa resiste àquele apelo, ela não abre o seu coração para Jesus, ela está decidindo morar eternamente no inferno. Para quem crê na Bíblia é isso, ou é inferno ou céu, não existe meio termo, né? E aí é uma decisão eterna, que ela faz agora, hoje. Mas existem decisões que vão nos ajudar a caminhar nessa vida, que torna a nossa vida mais leve até. São decisões difíceis? São, mas ela nos ajuda muito. Porque é melhor decidir alguma coisa do que não decidir. É melhor você dar um passo, é melhor você seguir uma direção, do que ficar olhando, né, para o ar e perder a oportunidade. A palavra de Deus no livro de Salmos 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então a palavra de Deus já está nos orientando, nos ensina a fazer o que é certo, nos ensina a tomar as decisões certas, nos ensina a viver melhor. E é isso que Jesus declarou aqui: eu vim para que vocês tenham vida plena. Ah, pastor, mas aqui não está falando só da questão da vida eterna, porque essa vida nós vamos ter aflição e problemas, sim, sem dúvida. Jesus mesmo afirmou isso, que no mundo nós teríamos aflições, que é melhor do que Jesus dizer que ele afirmou. Ele não disse que talvez, ele afirmou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus mesmo aqui, juntando essas duas colocações dele, nós percebemos o quê? Que mesmo com uma vida cheia de problemas, que eu tenho muitas vezes, você tem, seja em qual área que for, financeira, familiar, profissional, acadêmica, enfim, há uma gama de contextos aqui, nós temos problemas, mas mesmo assim nós podemos viver uma vida que também traga alegria para a gente, que traga satisfação, que traga, momentos felizes. Porque tem pessoas que às vezes pensam assim: agora eu sou cristão, né, então a minha vida vai ser só problema, o diabo vai me afrontar, né, o inimigo vai preparar ciladas para mim. Mas mesmo nessa caminhada, com certeza Jesus, ele deseja que a gente viva uma espiritualidade boa. O que é uma espiritualidade boa? É você
manter a sua comunhão com Ele, a sua oração do dia, é a sua leitura da palavra, é estar na igreja, é servir na casa de Deus. Isso é uma espiritualidade saudável. Quando Ele te chama para fazer alguma coisa e você obedece. Olha, eu vou ler a palavra de Deus porque ela vai me alimentar. Eu vou orar porque isso vai me manter em comunhão com Deus. Eu vou na igreja porque eu vou rever meus irmãos, vou ouvir uma palavra, vou servir a Deus numa escala de voluntário em algum departamento da igreja, enfim, vou viver a minha vida cristã. Isso é uma vida espiritual saudável. Agora, se você vem na igreja, mas não ora na sua casa, se você lê a Bíblia, mas não vem na igreja, então alguma coisa está faltando. E Deus, Ele quer que a gente viva uma espiritualidade saudável. Deus, Ele quer que você seja abençoado no seu trabalho, com certeza. Ele quer que você tenha umas finanças boas, por que não? Bem administradas. Quando eu falo sobre finanças boas, não estou falando para você ganhar o salário maior do mundo, mas que você saiba administrar aquilo que você tem. Prosperidade para mim é você saber lidar com aquilo que você tem nas suas mãos. É você saber, administrar e resolver tudo aquilo que é possível na parte financeira na sua vida. E Deus, com certeza, Ele deseja que a gente tenha uma vida financeira saudável também. Deus, Ele deseja que a gente tenha uma vida com projetos, com sonhos. Ah, pastor, mas vamos pensar, e a família sabe disso, de repente a família está até assistindo, o irmão Frederico assiste o culto, gente. Não sei se todos os domingos, mas ele assiste. Ora pelo pastor, pela igreja, pelos irmãos. Então, eu penso que, independente da nossa idade, nós temos sonhos também. Ah, pastor, mas eu já estou idoso, de repente seja o seu caso, já vivi tudo que eu tinha que viver, mas você não tem sonhos para os seus netos? Vocês não têm sonhos por alguém da sua família? Pelos seus filhos? Pelo marido, pela esposa? Pela sua empresa? Você não tem alvos? Você não tem planos? E Deus quer fazer parte disso. Não é à toa, que na palavra de Deus diz que Deus tem planos para nós. E Ele tem que fazer parte disso tudo, irmãos. Deus não é dono da nossa vida só numa área. Ah, Ele é dono da minha espiritualidade. Ele sabe que eu oro, Ele sabe que eu isso e aquilo, mas lá no meu trabalho eu decido como eu quero. Não. Deus, Ele é dono de tudo. Então a gente precisa entender as promessas de Deus. Olha o versículo que eu acabei de citar, mas para ele ser completo. Diz lá em Jeremias 29, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Se você parou de ter sonhos, Deus sonha com você. Você parou de planejar, Deus planejou esse dia para você, planejou essa semana. E aí diz assim, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e futuro. É isso que Deus deseja, é isso que Deus quer, que a gente alimente o nosso coração, que a gente não veja só as desgraças da vida que nós infelizmente vamos ter, mas que também a gente sonhe, que a gente planeje em meio às turbulências e às tempestades da vida, que a gente também, pense em ter esperança, em sonhar, em ter paz nas aflições do dia a dia. Agora, como é que a gente consegue tudo isso, de repente viver um pouquinho mais de paz no nosso coração, viver uma vida plena? Como é que a gente faz isso? E aí, algumas questões aqui só para a gente pensar. A primeira delas, você precisa ser grato sempre. Você precisa ter um coração de gratidão. Pastor, como que eu agradeço no momento da prova, da luta? É aí que está o desafio. Eu não falei que seria fácil, mas aí é que está o desafio.
Porque agradecer quando tudo vai bem, já não é nem desafio, é obrigação. Poxa, você não vai agradecer alguma coisa que alguém fez por você? Se alguém te levar um bolo, tocar hoje a campainha da tua casa e falar, olha, eu fiz um bolo recheado, está aqui para você, para a sua família, você vai bater a porta na cara daquela pessoa? No mínimo você vai agradecer. Agora, a gente só tem o nosso olhar muitas vezes os problemas, mas quantas coisas boas de repente Deus também fez na minha e na sua vida, amém, igreja? E a palavra de Deus, ela reforça isso, ela diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Para você que está buscando saber qual é a vontade de Deus, a primeira dela está aí. Ah, você ora assim, ai Senhor, eu quero saber a sua vontade. Começa agradecendo. Não estou dizendo que você vai agradecer porque você quebrou a perna. Oh, Senhor, obrigado, porque eu tropecei, caí e quebrei a perna, torci o braço, né? Machuquei o joelho. Não estou falando para você agradecer as desgraças, mas você tem que olhar a sua vida e saber que Deus também tem feito coisas boas. Que também Ele tem te sustentado. Que também em meio às dificuldades, mesmo sem você saber, Ele está te direcionando. Às vezes você pensa que Deus não está lá, mas eu tenho isso no meu coração, nos momentos de maiores aflições, é onde Ele mais está com a gente. É o nosso coração que às vezes se fecha. E a gente pensa assim, onde está Deus? Cadê o Senhor? Por que o Senhor permitiu isso? E aí, meus irmãos, não sei se ajuda para você, mas toda vez quando a gente passa por um problema, a gente precisa lembrar de Jó, que tinha uma vida íntegra, que tinha uma vida, vamos usar uma palavra aqui, da língua portuguesa, impecável. Ele levantava de madrugada para orar, interceder, oferecer sacrifício pelos seus filhos. E mesmo assim ele passou pelo que passou. E aí ele tem aquela experiência com Deus, enfim. Então, Deus estava presente na vida dele todo o tempo. Mas ele, né? O que acontece lá no final? Agora eu te conheço. Agora eu sei quem é o Senhor. Então, às vezes, queridos, a gratidão, ela é tão importante, mesmo nos momentos ruins, porque a gente precisa acreditar que a palavra do Senhor diz que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Amém, igreja? Todas as coisas. Não sei qual é a sua dificuldade como pastor de igreja, é claro que eu sei de alguns, que às vezes compartilha, mas a minha palavra para você é, seja grato a Deus, não à situação. Seja, Deus, eu sou grato, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Não sei como isso vai resolver, não sei aonde vai chegar isso, mas eu sou grato porque o Senhor está presente na minha vida. Porque senão, meus irmãos, nós vamos agir como o povo de Israel lá no Egito, quando eles saíram de lá. Eles estavam no deserto e eles permitiram o quê? A murmuração. Ao invés de eles olharem, né, a terra prometida, o que Deus poderia fazer na vida deles, eles estavam olhando para trás e dizendo, olha, Moisés, você tirou de lá a gente para morrer aqui no deserto, olha, que Deus é esse? E às vezes a gente, talvez em outras palavras, a gente faz questionamentos assim. Mas não se esqueça, primeira decisão para viver plenamente, seja grato a Deus. Amém, igreja? Amém. Segunda coisa, viva de forma generosa, seja generoso. Tenha um coração generoso, não seja mesquinho. Né? A gente precisa desenvolver isso na nossa vida, porque Jesus foi assim. Jesus foi assim. E nós, como igreja, precisamos
desenvolver um coração generoso. O que é um coração generoso? De abençoar as pessoas. Precisamos ser uma igreja dessa forma. A palavra de Deus, ela nos lembra em Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus foi generoso com a sua vida. Ele deu ela por completo. Jesus não fez só uma ação de expulsar um demônio, de curar um cego, de fazer um aleijado andar. Jesus não foi generoso só por uma ação, mas por sua vida completa. Agora a gente tem que olhar, né, a nossa vida e pensar: será que eu estou sendo generoso? Será que aqueles que me cercam estão sendo abençoados por mim? Não estou falando só de vida financeira não, meus queridos. Eu estou falando com uma palavra. Às vezes você fala mais palavras ruins ou palavras boas durante o seu dia. A generosidade está nisso. De você declarar na vida, de repente, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, ou seja quem for, alguém lá que mora com você, olha, que teu dia seja ótimo. Que toda a cilada de Satanás seja destruída na tua vida. Mas às vezes parece que a gente quer as bênçãos só para nós, né? A gente ora só por nós, a gente pede que Deus cuide só de nós. Mas enfim, querido, aplique isso, a generosidade em tudo na sua vida, em tudo. Em tudo, não é só numa parte, mas em todas as partes da sua vida. E com certeza você vai viver de forma plena, como Deus quer. Porque se você, é como foi a vida de Jesus, né? Ele é o maior exemplo para nós. A vida dele foi de doação. Tem certa vez que ele estava ali com seus discípulos e diz a Bíblia que ele olhou para as multidões e teve compaixão delas. Teve compaixão. E aí Jesus, todo generoso, foi lá e multiplica os pães e os peixes. Ele poderia ter dito: quanto nós temos de alimento? Ah, só 5 pães e 2 peixes. Pega para nós. Mas ele foi generoso. Então a gente tem que pensar nisso, queridos, né? Não retenha só as bênçãos para você, mas se você percebe que Deus tem te abençoado, então reparta, multiplique isso, e Deus vai te dar em dobro. Eu creio nisso, você crê? Amém, queridos? Terceira decisão na nossa vida, importante: ame sobre todas as coisas. É difícil? Com certeza. Com certeza. Amar aquele irmão da igreja, não vamos falar, né, que todo mundo aqui é maravilhoso. É maravilhoso porque é irmão, porque vai para o céu. Será? Vamos pensar, né? Vai para o céu. Mas ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo. São princípios que a palavra de Deus nos dá, que se a gente aplicar, queridos, nós vamos viver uma vida plena. A Bíblia diz: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Semelhante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Semelhante a esse. Se eu amo o próximo, eu estou dizendo que amo a Deus. Semelhante a esse. Não é, eu amo a Deus e odeio as pessoas. Na verdade, se existir isso no coração de alguém, precisa ser tratado, né? Precisa ser tratado. Porque eu penso que nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a amar a Deus e amar ao próximo. Porque a gente pensa que amar a Deus é fácil também. Mas na hora da luta, da prova, às vezes é difícil. Mas Ele é o meu Senhor, Ele é o dono de tudo.
Talvez para você, mas para algumas pessoas é difícil amar a Deus nas horas de provação. Como alguém não pode amar a Deus? Não estou dizendo que ela não ama, mas talvez aquele amor pleno que ela deve expressar a Deus, em alguns momentos da sua vida fica difícil. Você ama de repente os seus filhos, mas você fica falando toda hora, eu te amo para eles. Você sabe que você ama eles. Tem um dia ou outro que você fala, eu te amo, e tem pais que falam todo dia. Eu procuro falar todo dia para meus filhos, eu te amo. Antes de dormir, vou lá, a gente ora como família, mas para pôr eles na cama, a gente vai falar, eu te amo. A gente procura demonstrar para eles saberem, eles entenderem que a gente ama eles, porque o mundo está cheio de coisas que dizem que a gente não serve para nada. E o amor, a gente precisa expressar. Agora, para Deus, você fica falando, Senhor, eu te amo todo dia. Não, às vezes você não fala todo dia, você se comunica, você ora, você fala com Ele, você lê a palavra, tudo bem. Mas, às vezes, na hora da luta, queridos, é difícil você falar eu te amo. Mas a Bíblia está falando, é por isso que ela está dizendo, ame a Deus sobre todas as coisas. Está difícil. Quer ver? Lembrei agora, um exemplo bem prático, que às vezes algumas pessoas não demonstram que ama a Deus. Às vezes assim, quando está tocando um louvor, um hino, né? Aí ela fala assim, eu não vou cantar não, estou cheio de problema. Isso acontece. Talvez não seja com você, eu acho que eu estou falando para quem não veio, né? Mas tem gente que, às vezes, está lá passando uma luta, uma prova, ela não tem forças para cantar. Ela não está dizendo que não ama a Deus. Ela não está dizendo que vai virar as costas para Deus. Ela só não tem forças. Ela só não consegue, porque o choro está aqui, na garganta dela. Porque as lágrimas estão descendo. E aí a palavra de Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento. Senhor, eu não consigo cantar, porque eu estou passando por esse problema. Acima do teu entendimento. E aí o segundo semelhante é esse, ame o teu próximo. A Bíblia diz isso, você sabe, só para a gente lembrar. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, e aí, como é que fica essa história, né? Alguma coisa tem que ser ajustada. Talvez não estou falando ali no momento, na hora que a situação aconteceu, né? Porque cada um sabe lidar com as suas emoções, cada um sabe administrar, né? Mas a gente não pode permitir que no nosso coração seja alimentado coisas ruins, que é o próximo a decisão, perdoar. Libere perdão. É difícil. Pastor, é difícil perdoar aquela pessoa que fez isso para mim. Não consigo esquecer. Foi há 20 anos atrás, quando eu era pequenininho, quando eu tinha lá 12 anos, mas eu me lembro muito bem daquilo que fizeram para mim. Então aí você prefere aquilo que aconteceu há um mês, um ano, 10 anos, continuar dentro do teu coração. E o perdão é difícil, mas a gente tem que buscar esse caminho, se a gente quer viver plenamente com Deus. Senhor, me ajuda a perdoar. E a palavra não é só sobre perdão, mas encaixando nesse contexto, lembrando que o perdão, ele não é um sentimento. Eu estou sentindo que eu tenho que perdoar. Agora eu sinto que eu tenho que perdoar. Ela veio falar comigo, então agora eu sinto que eu tenho que perdoar. A Bíblia não fala que perdão é sentimento. Sabe por quê? Porque senão você nunca vai perdoar. Porque toda vez que você lembrar, você vai lembrar daquele machucado que fizeram para você. Então, o perdão é uma decisão. Não sei em que momento, não estou sendo insensível e dizendo para você assim,
fizeram isso hoje para mim, então é hoje que eu tenho que perdoar, pastor. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é, não carregue mágoas no teu coração para a vida inteira. Em algum momento da sua vida, você vai ter que virar essa chave. Você vai ter que decidir, hoje eu decido perdoar. Eu quero me libertar dessas mágoas, desse rancor, porque a gente já viu, acho que em algum estudo da escola bíblica, que uma coisa leva a outra. Coração amargurado, né, cria raiz, vai se aprofundando, e depois é mais difícil de arrancar. Se esse galinho aqui, ele está lá no fundo, eu vou precisar que a Ju pegue aqui o vaso, segure para eu arrancar. Vai ser mais difícil. Agora, se esse galinho tiver mais aqui na ponta, é mais fácil de puxar. Até uma criança puxa. A mágoa, o rancor é a mesma coisa. Se te fizeram alguma coisa que você percebe que trouxe danos para você, comece hoje já pedir para o Senhor te ajudar a perdoar. Comece hoje. Não espere amanhã, porque hoje aí você começa a alimentar coisas dentro de você. Ah, mas por que fez isso? Por que fez aquilo? Eu já fui alvo. Você já foi alvo também de muitas coisas. Aí passa um dia, passa uma semana e você fica naquilo, fervendo dentro de você. Aí você tenta, né, pensar por que, como, quando foi, né? Então a gente tem que, em algum momento, falar, eu vou perdoar. E não me vingar, né? Eu sei que isso talvez, né, possa parecer estranho, mas às vezes vem o inimigo e coloca lá no coração, até do crente, se vingue. Você deixou, faz a mesma coisa. Talvez alguém lá do seu trabalho aconselhe assim, se porventura acontecer isso. Ah, ó, você passou por isso? Então vai lá, devolva na mesma moeda. Jesus disse, olha, se alguém te bater numa face, vira a outra. E aí vocês conhecem o texto, né? Mas para a gente não se alongar, a questão é, decida perdoar. Última coisa, dentro dessas decisões, confie plenamente em Deus. Confie. Confie em Deus acima de tudo. Estamos vivendo dias difíceis, meus irmãos. Dias difíceis onde muitos falsos profetas têm enganado o povo de Deus. Muitas pessoas, né, que se dizem pregadoras, que se dizem isso, né, às vezes até coach aí, espiritual. Mas que, de repente, pode até te levar para o inferno. Fala até umas coisas bonitinhas, mas de repente pode te levar para o inferno. Então, confie não em pessoas, confie não em situações. Ah, hoje eu tenho dinheiro, amanhã? Espero que não, mas talvez a gente não tenha. Espero que não, hoje a gente talvez tenha comida na geladeira, mas amanhã a gente abra, será que vai ter para comer? Espero que isso não aconteça. Mas confie em Deus, em tudo e para todas as coisas, queridos. Independente de como está a sua situação. Porque com certeza, não há dúvida, que Deus está presente na nossa vida. Dirigindo os nossos passos, você ama a Deus, se você se rende a Ele todos os dias, não tenho dúvida. Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, Deus está contigo, né? Eu tenho um certo receio, assim, dessa colocação. Deus está contigo. Às vezes a pessoa está lá numa vida promíscua de pecado, e você está falando, Deus está contigo. Aí aquela pessoa e Satanás ajuda ela a pensar, realmente, estou fazendo o que eu quero, estou andando do jeito que eu quero, estou vivendo uma vida de qualquer forma, e Deus está comigo, legal, bacana. Mas para você que tem a sua espiritualidade saudável, para você que procura caminhar com Deus, não ser perfeito, mas arrumar a casa, o seu coração,
no domingo, quando a palavra fala com você, quando você está lendo a Bíblia lá durante a semana, quando você ora e entende que o Espírito Santo falou com você, e você entende, Espírito Santo, me ajuda, arruma aqui a minha casa. Então Deus está com você. Deus é contigo. Então confie em todo momento na sua vida que Deus está presente para te dar uma direção nova, para poder te orientar, para poder suprir sua necessidade quando você abre suas mãos e não vê nada. Amém, queridos? Vamos orar, vamos falar com Deus. E diante dessas decisões, talvez você se encaixou numa delas. Enquanto você está de olho fechado, eu vou só relembrar rapidamente e para você orar e pedir ajuda, força de Deus. Primeira delas, enquanto você está de olho fechado aí, falando com Deus, vendo algumas áreas da tua vida, seja grato. Seja grato a Deus. Tenha gratidão no teu coração. Segunda coisa, viva de forma generosa, seja generoso. Continue sendo generoso. Ame sem parar, ame a Deus, ame ao próximo. Ah, Deus, está tão difícil, mas peça ajuda do Espírito Santo. Libere perdão. Oh Deus, como é difícil isso, como está difícil, como é complicado. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero tomar essa decisão. Talvez você hoje esteja dizendo assim, olha, hoje eu não consigo, mas faça oração. Eu quero, Senhor, que este dia chegue e que não demore, mas que eu consiga perdoar, que eu tome essa decisão. Porque a gente às vezes prega, né, irmãos, mas cada um de nós temos as nossas limitações. O melhor é que você decida tudo isso hoje. Confie no Senhor. Não deixe as circunstâncias fazer você pensar que Ele se esqueceu de você. Não deixe que os momentos que você está vivendo, que Ele não te ama. Confie no Senhor. Acredite, Deus sempre tem uma resposta. Nós lemos esse versículo no início do culto. Que o Senhor, Ele restaura aquele que está cansado. E talvez você na sua oração está pensando assim, mais uma decisão que eu tenho que tomar. Já tenho tomado tantas difíceis. Mas se você quer viver uma vida plena com Deus, queridos, é dessa forma. Ou outras áreas, de repente o Espírito Santo falou com você, mas vai falando com Ele. Querido Deus, em nome de Jesus, aqui estamos diante do Senhor nesta manhã, na tua casa, como teu povo, e estamos aqui orando ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo nos ajude nas nossas decisões. Como são difíceis, Deus. Para muitos aqui, com certeza, estão vivendo um contexto delicado. Mas eu peço, Pai, que o Espírito Santo ajude cada um de nós a tomarmos as decisões que vão nos ajudar a viver de forma plena na Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia de nós, porque nós tomamos decisões todos os dias. E pelo menos estas decisões, elas vão nos ajudar a viver conforme a Tua vontade. Que nós sejamos gratos ao Senhor. Que nós possamos ser generosos, Deus. Que nós possamos amar aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos perdoar quando for necessário. Que nós possamos confiar sempre que o Senhor está no controle de tudo. Acalma o nosso coração. Dá-nos paz neste dia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé, vamos levantar as nossas mãos.
Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, por esse culto. Continua o Espírito Santo falando conosco na escola bíblica ou durante este dia, Pai. Que à noite nós também possamos voltar na Tua casa com alegria, com disposição para Te servir e estar em comunhão. Fica conosco, Pai. Abençoa o nosso lar, a nossa família, em nome de Jesus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Bom domingo. Temos escola bíblica, tá bom? Só para reforçar, participe conosco.